Em um leilão do condado ao qual ninguém esperava que ela comparecesse, Margaret Whittaker, de 78 anos, levantou uma mão fina e comprou uma estação de trem abandonada por $9. Por um momento, a sala ficou em silêncio. Então alguém riu. O escrivão perguntou se ela entendia o que acabara de fazer. O prefeito recostou-se com um sorriso que parecia quase bondoso, mas Margaret já vivera o suficiente para reconhecer piedade quando ela vinha vestida de preocupação. A estação Millstone estava fechada havia 40 anos. Suas janelas estavam rachadas, o telhado afundava no meio e o mato havia engolido os trilhos até a plataforma 3. A cidade dizia que era perigosa. Seus filhos diziam que era a prova de que a mãe deles já não podia tomar decisões por si mesma. Mas Margaret não comprou a estação porque era barata. 3 dias antes, esses mesmos filhos haviam se sentado à mesa da cozinha dela com folhetos de asilos, uma estimativa de corretor de imóveis e documentos legais que, segundo eles, iriam proteger a família. Cada frase gentil tirava algo dela: sua casa, suas chaves, sua conta bancária, seu direito de escolher. Então Margaret gastou os últimos $9 que tinha na bolsa no único lugar que ninguém queria, porque anos antes de morrer, seu marido Thomas havia sussurrado: se algum dia tirarem tudo de você, lembre-se da plataforma 3. Margaret pensou que ele estivesse falando de uma lembrança. Ela estava errada. Debaixo daquela plataforma quebrada, havia uma porta selada, uma fechadura enferrujada e um segredo antigo o bastante para destruir todos os planos que seus filhos haviam feito para ela. Se você já viu alguém mais velho ser tratado como um fardo em vez de um ser humano, acompanhe a história de Margaret, porque isto não é apenas sobre uma estação abandonada ou sobre uma família que esqueceu a própria mãe. É sobre o que permanece dentro de uma pessoa depois que o mundo decide que ela acabou e sobre o que acontece quando ela finalmente escolhe se levantar. Muito antes de a estação Millstone se tornar uma ruína, onde crianças desafiavam umas às outras a entrar, ela fora o prédio mais iluminado do lado leste da cidade. Margaret a viu pela primeira vez aos 19 anos, descendo de um trem da manhã com uma mala e uma carta que lhe oferecia trabalho no cartório de registros do condado. A estação cheirava a fumaça de carvão, água da chuva, café e madeira polida. Acima da multidão, o painel de partidas estalava como o coração de Millstone. Atrás do balcão de bilhetes estava Thomas Whittaker. Ele não era bonito de um jeito elegante. Seu nariz já havia sido quebrado em um acidente no pátio ferroviário e uma sobrancelha carregava uma cicatriz pálida. Mas ele tinha mãos calmas, uma voz firme e o dom de notar pessoas por quem os outros passavam apressados. O veterano que não conseguia ler o horário dos trens, a viúva contando moedas para uma passagem e Margaret perto da sala de bagagens, fingindo que não estava perdida. Senhorita, disse ele tirando o boné, se está procurando a Maple Street, está virada exatamente para a direção errada. Margaret deveria ter ficado envergonhada. Em vez disso, riu. Anos depois, diria aos filhos que aquele foi o primeiro momento em que uma cidade estranha pareceu menos assustadora. Eles se casaram 2 anos depois, numa pequena igreja com a pintura descascando. O primeiro apartamento deles ficava em cima de uma loja de ração e tremia sempre que trens de carga passavam depois da meia-noite. Margaret aprendeu os sons dos trilhos como outras mulheres aprendiam os sons de suas cozinhas. Pela vibração, sabia dizer se um trem carregava carvão, madeira, gado ou correio. Embora Thomas usasse o distintivo de chefe da estação, Margaret tornou-se parte da estação Millstone de maneiras mais discretas. Nas manhãs de inverno, levava biscoitos para trabalhadores que haviam perdido o café da manhã. Quando tempestades atrasavam o trem da noite, ela preparava café na sala dos fundos e mantinha os passageiros calmos. Quando famílias chegavam sem ter para onde ir, ela sabia qual pensão tinha uma cama sobrando e qual médico viria mesmo quando o pagamento era incerto. Thomas costumava dizer que a estação funcionava por horários, mas sobrevivia pela memória de Margaret. Então vieram os filhos. Richard nasceu durante uma tempestade que inundou os trilhos mais baixos. Carol chegou 3 anos depois, vermelha e furiosa desde o primeiro suspiro. David, o caçula, veio depois que Thomas quase perdera a esperança de ter outro filho. Margaret os amava com uma devoção que raramente se anunciava.
remendava meias depois da meia-noite, engrossava sopa com batatas, transformava casacos velhos em jaquetas escolares e aprendia a sorrir quando os filhos queriam coisas que ela não podia comprar. Quando Richard precisou de aparelho nos dentes, Margaret vendeu os brincos de pérola que sua mãe lhe deixara. Quando Carol quis aulas de piano, Margaret passou a limpar o escritório da igreja 2 vezes por semana. Quando David tinha dificuldade para ler, ela se sentava ao lado dele todas as noites, seguindo as palavras com um dedo até que a vergonha afrouxasse o aperto sobre ele. Seus filhos se lembravam das lições. Não se lembravam do que elas haviam custado. Os anos passaram e a cidade mudou. As estradas afastaram os viajantes dos trilhos. Caminhões substituíram vagões de carga. A sala de espera ficou mais silenciosa. No dia em que a estação Millstone fechou, Thomas ficou no saguão vazio com o boné nas 2 mãos, encarando o painel de partidas como se fosse alguém que ele não conseguira salvar. Margaret o encontrou ali depois do pôr do sol. Um lugar pode ser abandonado antes de ficar vazio, ele lhe disse. Ela apenas segurou a mão dele e o levou para casa. Depois do fechamento, Thomas manteve certos hábitos. Toda sexta-feira, visitava a estação com uma caixa de ferramentas e um molho de chaves. Dizia que verificava fechaduras, consertava goteiras, mantinha vândalos afastados. Às vezes, Margaret ia com ele. Às vezes ele pedia para ir sozinho. Ela nunca insistiu. Ainda assim, ela notava coisas. Ele guardava mapas ferroviários em uma caixa de cedro debaixo da cama. Escrevia cartas que nunca enviava. Encontrava-se discretamente com viúvas, carregadores aposentados e homens que dormiam perto do elevador de grãos. Sempre que Margaret perguntava por que ele carregava a preocupação como uma pedra no bolso do casaco, Thomas apenas dizia: algumas promessas levam mais do que uma vida para serem cumpridas. Então a doença veio buscá-lo lentamente. Suas mãos começaram a tremer. Ele esquecia nomes novos, mas nunca os velhos horários dos trens. Em sua última tarde de lucidez, pediu a Margaret que trouxesse a caixa de cedro. Dentro havia chaves, fotografias, mapas dobrados e uma ficha de latão do ano de inauguração da estação. Thomas fechou a mão dela em torno de uma pequena chave de ferro, alisada pelo tempo. Você se lembra das coisas que os outros jogam fora, disse ele. Um dia, talvez precise se lembrar por nós dois. Margaret pensou que o luto o tivesse deixado sentimental. Depois que ele morreu, enrolou a chave em um lenço dele e voltou ao trabalho de sobreviver. Contas, reparos no telhado e uma mesa posta para uma só pessoa. Ela não pensava na chave todos os dias, mas nunca a jogou fora. A primeira vez que Margaret percebeu que seus filhos estavam planejando ao redor dela em vez de com ela, Richard estava medindo seu corredor. Ele chegou naquela manhã de sábado usando uma camisa azul impecável, carregando um tablet e uma trena, com a paciência cuidadosa de um homem que já havia tomado sua decisão. Não perguntou se ela queria que o corredor fosse medido. Apenas disse que a porta do banheiro era estreita demais para equipamentos futuros, como se uma cadeira de rodas já tivesse sido encomendada, e o corpo dela simplesmente ainda não tivesse alcançado a papelada. Carol chegou 20 minutos depois com uma sacola de lona cheia de pastas. Beijou o rosto de Margaret, elogiou as cortinas e começou a abrir espaço na mesa da cozinha. David chegou por último, segurando muffins da padaria, parecendo culpado antes que alguém o acusasse de qualquer coisa. Margaret conhecia aquele olhar. David o usara quando menino sempre que sabia que algo estava errado, mas esperava que outra pessoa fosse corajosa primeiro. Richard colocou o tablet sobre a mesa. Carol alinhou as pastas. David deixou os muffins perto da pia, onde ninguém os tocou. Precisamos conversar sobre coisas práticas, começou Richard. Práticas. Margaret aprendera a desconfiar dessa palavra quando dita por pessoas que queriam fazer algo doloroso parecer limpo. Carol sentou-se ao lado dela e pegou sua mão. Mãe, isto não é um ataque. Nós te amamos. É por isso que precisamos ser honestos. Honestos sobre o quê? Perguntou Margaret. Richard virou o tablet para ela. Na tela havia uma fotografia da casa dela. Abaixo, um número. Margaret levou vários segundos para entender que aquele número era o que alguém acreditava que sua vida valia. O mercado está forte agora, disse Richard. Se esperarmos mais um ano, os reparos vão comer parte do valor. Carol deslizou a primeira pasta para a frente.
A capa mostrava mulheres grisalhas sorridentes sentadas junto a uma janela, todas polidas demais para parecerem reais. Este lugar tem excelentes avaliações. Equipe médica, atividades, transporte, tudo. Margaret não abriu o folheto. Meu telhado precisa de telhas. Isso não significa que eu precise de uma instituição. Richard soltou o ar pelo nariz. Mãe, não é só o telhado. Você deixou o fogão ligado no mês passado. Eu o desliguei antes que a água secasse, mas você esqueceu. Eu estava ajudando a Sra. Delaney depois que o irmão dela morreu. Richard tocou no tablet. Também houve aquele assunto no banco. Margaret havia contestado uma funcionária que tentou cobrar uma taxa que Thomas nunca pagara em 40 anos. Margaret estava certa. Richard ainda assim chamara aquilo de confusão. Eu resolvi o banco, disse ela. Você discutiu por 20 minutos, respondeu Carol gentilmente. Discuti porque eu estava certa. Richard recostou-se. Estar certa não é a questão. Margaret soltou a mão de Carol. A cozinha parecia menor do que uma hora antes. As mesmas paredes amarelas, o mesmo relógio acima da despensa, as mesmas fotos escolares emolduradas de 3 crianças que agora estavam sentadas ao redor de sua mesa, decidindo o formato dos anos que lhe restavam. Qual é a questão, Richard? Ele olhou para Carol. Nós conversamos com um advogado, disse ele. David se mexeu ligeiramente, como se a frase o tivesse atingido nas costelas. Margaret olhou primeiro para ele. Você sabia? David abriu a boca, depois a fechou. Carol se apressou. É apenas preliminar. Ninguém está forçando nada hoje. Mas a segunda pasta dizia o contrário. Margaret viu a aba antes que Carol conseguisse cobri-la. Procuração. Durante anos, Margaret guardara autorizações escolares, horários de remédios de Thomas, recibos de impostos, horários ferroviários, contas de conserto e todos os cartões de aniversário que seus filhos já lhe haviam dado. Ela conhecia documentos. Sabia a diferença entre uma conversa e uma campanha. Richard cruzou as mãos sobre a mesa. Precisamos proteger os bens da família. Se algo acontecer, tudo fica mais difícil. Decisões médicas, decisões financeiras, a casa, repetiu Margaret. A expressão de Carol vacilou. Mãe, ninguém quer tirar sua casa. Então por que trouxeram uma avaliação de corretor antes de me perguntar se eu queria sair dela? Carol baixou os olhos. Richard, não. Porque você não está enxergando a situação com clareza, disse ele. Essa casa é demais para você. As escadas são perigosas. O bairro está mudando. Você quase não dirige mais. Não precisa de 4 quartos. Eu precisei de 4 quartos quando todos vocês voltaram para casa depois de divórcios, demissões e más escolhas, disse Margaret. David levantou os olhos então. O maxilar de Richard se contraiu. Isso não é justo, sussurrou Carol. Não, disse Margaret. O que não é justo é sentarem na cozinha que seu pai pintou com as próprias mãos e me dizerem que eu me tornei um problema a ser resolvido. A voz de Richard ficou mais baixa. Ninguém disse isso. Vocês trouxeram pastas. Carol piscou rapidamente. Trouxemos opções. Opções são oferecidas antes das decisões. Isto parece decisões esperando apenas minha assinatura. Pela primeira vez, a calma profissional de Richard rachou. Mãe, você está tornando isto mais difícil do que precisa ser. Ali estava. Não luto, não amor, não preocupação, inconveniência. Margaret se levantou devagar. Não porque ficar em pé fosse fácil, mas porque permanecer sentada começara a parecer rendição. Caminhou até a pia, abriu a torneira e enxaguou uma xícara limpa que não precisava ser enxaguada. A pequena tarefa firmou suas mãos. David finalmente falou. Talvez devêssemos ir com calma. Richard virou-se contra ele. Já estamos indo com calma há 2 anos. Não, disse Margaret, fechando a torneira. Vocês esperaram 2 anos para que eu me tornasse mais fácil de remover. Ninguém respondeu. Do lado de fora, um caminhão de entregas passou, fazendo tremer as janelas da frente que Thomas instalara depois que as antigas empenaram no inverno de 1986. Seus filhos viam os reparos como prova de decadência. Margaret os via como prova de que algo ainda merecia esforço. Richard se recompôs. Estamos tentando fazer isso de forma responsável. Se você se recusar a cooperar, talvez tenhamos que tomar outras medidas. As palavras não foram altas.
Não precisavam ser. Margaret virou-se da pia. Outras medidas. Carol enxugou o rosto. Por favor, não faça parecer uma ameaça. Então diga a ele para não me ameaçar. Richard fechou a pasta da procuração e a deslizou para o centro da mesa. Leia, pense. Voltaremos na terça-feira. Vocês podem voltar, disse Margaret. Mas não trarão esses papéis para minha casa outra vez. Richard deu uma risada curta, sem humor. Mãe, é exatamente disso que estamos falando. Você está reagindo emocionalmente. Margaret caminhou até a mesa e colocou uma mão sobre a pasta. Seus dedos agora eram finos, as veias saltadas, os nós tortos por anos de trabalho que ninguém contava. Mas sua mão não tremia. Criei 3 filhos com salário de ferroviário, paciência de viúva e sopa esticada mais fina que o orgulho. Enterrei meu marido. Paguei esta hipoteca depois que todos me disseram para vender. Lembro de cada número de conta, de cada degrau solto, de cada cano de inverno e de cada promessa que seu pai me fez. Não confundam idade com ausência. Por um momento, nem Richard teve resposta. Então Carol recolheu os folhetos. David pegou os muffins intocados. Richard deixou para trás a pasta do advogado, talvez por engano, talvez como pressão. Quando a porta da frente se fechou, Margaret empilhou todas as pastas, avaliações e fotos brilhantes de estranhos sorridentes ao lado do fogão. Depois, foi para o quarto. Debaixo da cama, onde Thomas guardara a caixa de cedro, a poeira havia se acumulado em uma linha cinza suave. Margaret ajoelhou-se com cuidado, enfiou a mão na sombra e puxou a caixa para a luz. Dentro estavam mapas ferroviários antigos, fotografias, uma ficha da estação e a pequena chave de ferro enrolada no lenço de Thomas. Margaret segurou a chave na palma da mão. Pela primeira vez desde que seus filhos se sentaram à sua mesa, ela sentiu algo além de mágoa. Sentiu direção. Margaret não dormiu muito naquela noite. Sentou-se à pequena escrivaninha do quarto, com a caixa de cedro de Thomas aberta ao lado, a chave de ferro repousando sobre um lenço dobrado sob a luz amarela de uma lâmpada antiga. Lá fora, o vento arrastava folhas secas pela varanda. Dentro, a casa carregava os sons cansados da idade. Um cano estalando na parede, a geladeira zumbindo, as tábuas do piso respondendo sempre que ela se mexia na cadeira. Por mais de 20 anos, Margaret mantivera a caixa fechada porque o luto tinha seu próprio tipo de clima. Em alguns dias passava quieto, em outros entrava como uma tempestade e rearranjava tudo dentro dela. Mas agora a caixa não parecia uma sepultura, parecia uma pergunta que Thomas deixara inacabada. Ela retirou primeiro os mapas ferroviários. A maioria era comum: linhas de rota, notas de manutenção, horários de carga de décadas anteriores. Thomas os marcara a lápis com a caligrafia estreita e cuidadosa que usava quando queria que ninguém o interpretasse mal. Perto do fundo da pilha, Margaret encontrou uma folha dobrada amarrada com linha preta. Não era um mapa da estação inteira. Era apenas da plataforma 3. Sua respiração falhou antes que ela pudesse impedir. O desenho mostrava a plataforma, o antigo túnel de bagagens, as escadas de serviço e um pequeno quadrado sob a extremidade leste, marcado com 3 letras, SRV. Margaret traçou as letras com um dedo. Ela vira Thomas escrever milhares de notas. Ele nunca marcava nada sem motivo. Sob o mapa havia uma fotografia que ela esquecera que existia. Mostrava Thomas em seu uniforme de chefe da estação, mais jovem e mais largo nos ombros, de pé ao lado de Margaret, perto dos trilhos. Atrás deles, a plataforma 3 se estendia ao sol. No verso, Thomas escrevera: "Quando o mundo parar de olhar, este lugar ainda deve lembrar." Margaret leu a frase 2 vezes. Então encontrou o recorte de jornal. A manchete era pequena, enterrada na seção de avisos do condado de 15 anos antes. Estação Millstone permanecerá sob custódia municipal pendente de revisão. Pendente de revisão. Margaret sabia o bastante sobre a linguagem do condado para saber que muitas vezes isso significava esquecido de propósito. Na manhã seguinte, vestiu seu casaco marrom de lã, colocou a chave na bolsa e pegou o ônibus do condado para o centro. Não andava naquele ônibus havia quase 1 ano. O motorista ofereceu-se para abaixar o degrau para ela. Margaret agradeceu, mas subiu sem ajuda. No cartório de registros,
Uma jovem funcionária com argolas prateadas nas duas orelhas levantou os olhos do computador. Preciso ver o arquivo de propriedade da estação Millstone, disse Margaret. A funcionária piscou. O antigo depósito? Sim. Acho que não há muita coisa ali. Sempre há alguma coisa, respondeu Margaret. Foram necessários 40 minutos, 2 supervisores e uma viagem ao arquivo do porão antes que alguém trouxesse uma pasta fina com poeira na lombada. Margaret assinou o formulário de solicitação com uma mão mais firme do que esperava. Dentro havia avisos de inspeção, notificações de manutenção não paga e fotografias de janelas quebradas. A cidade tentara vender a estação 3 vezes, mas nenhum comprador queria a responsabilidade. A última página era um aviso de leilão de descarte do condado marcado para a quinta-feira seguinte. Lance mínimo, US 9. Margaret encarou o número, $9. Menos que o preço de um almoço no café de que Richard gostava. Menos do que Carol gastava em velas perfumadas. Menos do que os muffins que David levara para a cozinha dela e retirara intocados. A funcionária pigarreou. Sinceramente, senhora, ninguém quer aquele prédio. Ele está na lista desde sempre. A cidade só quer tirá-lo dos livros. Margaret dobrou o aviso com cuidado. Então talvez a cidade e eu queiramos a mesma coisa. A quinta-feira chegou cinzenta e fria, com nuvens baixas pousadas sobre Millstone como lã úmida. O leilão aconteceu numa sala de reuniões do condado que cheirava a café queimado e carpete velho. A maioria das cadeiras estava vazia. Alguns homens tinham vindo por terrenos com dívida de impostos. Uma mulher queria um depósito perto da estrada. Ninguém pareceu interessado quando o escrivão leu as palavras Estação Millstone. Então Margaret levantou a mão. A sala se virou para ela como se tivesse tossido durante um funeral. O escrivão ajustou os óculos. Sr. Whittaker, só para deixar claro, esta propriedade é vendida no estado em que se encontra. O condado não assume responsabilidade por problemas estruturais, questões ambientais, vandalismo, falha no telhado, invasores, pragas ou ferimentos após a transferência. Eu entendo. O lance mínimo é de $9. Dou $9. Alguém ao fundo fez um som entre riso e tosse. Margaret não olhou em volta. O prefeito estava lá, embora não tivesse motivo para estar. Carl Pritchard era prefeito havia tempo suficiente para falar em frases polidas e revelar muito pouco. Inclinou-se para o homem ao lado e murmurou algo que o fez sorrir. O escrivão esperou, talvez esperando que outro licitante salvasse a sala do constrangimento. Ninguém falou. Vendido, disse ele por fim, batendo uma vez na mesa. Estação Millstone para Margaret Whittaker por $9. Margaret abriu a bolsa. Trouxera o valor exato em notas, achatadas sob o lenço de Thomas. Quando as colocou sobre a mesa, sentiu todos os olhos seguirem sua mão. A escritura era temporária até o processamento, mas o recibo trazia seu nome. Margaret Whittaker, proprietária. Não paciente, não dependente, não problema, não fardo. Proprietária. No fim da tarde, a notícia já corria mais rápido do que ela. Richard ligou primeiro. Ela deixou tocar. Carol ligou 6 minutos depois. Depois David. Depois Richard de novo. Quando Margaret finalmente atendeu, seu filho não a cumprimentou. Diga-me que isto é um mal-entendido. Margaret olhou para o recibo do leilão sobre a mesa da cozinha. Não é. Você comprou uma estação de trem condenada? Comprei uma propriedade descartada pelo condado. Por $9? Esse era o preço. Mãe, você se ouve? Sim, disse Margaret. Claramente. Carol entrou na linha, provavelmente do escritório de Richard, porque Margaret conseguia ouvir uma impressora funcionando ao fundo. Mãe, as pessoas estão comentando. Elas acham que você está confusa. As pessoas já comentaram antes. Isto é diferente, disse Carol. Isto faz parecer que não estamos cuidando de você. Margaret deixou aquela frase assentar em sua forma correta. Não você pode estar insegura. Não estamos preocupados com seu dinheiro, mas isto faz parecer. Richard pegou o telefone de volta. Não chegue perto daquele prédio. Estou falando sério. É perigoso. Vamos contatar o condado e ver se isso pode ser revertido. Você pode contatar quem o ajude a dormir, disse Margaret. Mas não confunda minha decisão com um erro administrativo. Mãe, eu sobrevivi a tempestades, partos, dívidas, luto e 3 adolescentes aprendendo a dirigir.
Posso sobreviver a um prédio com janelas quebradas? Ela encerrou a ligação antes que Richard pudesse transformar preocupação em comando outra vez. Por algum tempo, Margaret ficou sozinha na cozinha. A casa estava quieta, mas já não era pacífica. Seus cômodos agora continham mãos invisíveis demais. Mãos medindo, separando, avaliando, preparando-se para esvaziar. Pensou em Thomas caminhando pela estação Millstone todas as sextas-feiras com sua caixa de ferramentas. Pensou nas cartas que ele nunca enviou, nas pessoas que encontrava discretamente, na chave que pressionara em sua palma. Antes do pôr do sol, Margaret chamou um táxi. O motorista era um rapaz que não a reconheceu. Perguntou 2 vezes se ela tinha certeza do destino. Estação Millstone, disse ele. Ninguém vai lá. Et vous? Respondeu Margaret. Ele a deixou na beira do estacionamento rachado e não foi embora até que ela tivesse atravessado o mato em segurança. A velha estação erguia-se diante dela, mais escura que a memória e menor do que o luto a tornara. Tábuas cobriam algumas janelas. Outras haviam quebrado para dentro. A placa sobre a entrada pendia torta, faltando 2 letras, de modo que Millstone parecia ferida. Margaret parou diante das portas trancadas da frente e tirou a chave de Thomas. Ela não serviu. Por um momento, a decepção a atravessou tão agudamente que ela quase riu de si mesma. Claro que não seria tão simples. Thomas nunca teria desperdiçado um segredo na porta óbvia. Então, ela se virou para os trilhos. A plataforma 3 ficava além do prédio, meio escondida pelo mato, sua borda de madeira cinzenta de podridão. Margaret caminhou devagar, cuidadosa onde o chão afundava. Perto da extremidade leste, encontrou um antigo portão de serviço quase engolido por trepadeiras. A chave de ferro deslizou naquela fechadura como se estivesse esperando pela mão dela. Margaret fechou os dedos em torno do metal frio, girou uma vez e ouviu algo dentro do portão ceder. O portão de serviço se abriu com um gemido metálico cansado, como se a própria estação tivesse prendido a respiração por 40 anos. Margaret ficou à beira da plataforma 3, com a chave de Thomas ainda entre os dedos. Além do portão, uma trilha estreita de manutenção corria ao lado do prédio, quase enterrada sob trepadeiras, cascalho e galhos caídos. O sol descera o suficiente para tornar as janelas quebradas âmbar, e por um momento a velha estação pareceu menos arruinada do que ferida. Ela passou com cuidado. Todo instinto lhe dizia para ir devagar. A idade lhe ensinara que coragem e imprudência costumam usar o mesmo casaco, e a diferença geralmente está em onde a pessoa coloca os pés. Margaret testou cada tábua antes de confiar nela. Evitou as manchas mais escuras onde a água amolecera a madeira. Manteve uma mão perto da parede, não por fraqueza, mas por respeito a um prédio que fora negligenciado por pessoas que deveriam saber melhor. A porta lateral no fim da trilha estava inchada no batente. Margaret empurrou uma vez. Nada. Encostou o ombro nela, sentiu uma dor disparar pelo quadril e parou. Não, murmurou. Não por aí. Thomas teria rido disso. Sempre dizia que um prédio trancado era como um homem teimoso. Se a frente se recusa a ouvir, tente o lado que foi ignorado. Margaret estudou a porta de novo. Perto da base, uma tira de acabamento havia se soltado. Encontrou uma pá de carvão enferrujada encostada na parede, o cabo rachado, mas utilizável. Com pressão paciente, enfiou a pá sob a borda inchada e levantou. A madeira reclamou. Poeira caiu. Então o trinco deslizou e a porta se abriu 6 polegadas para dentro. O cheiro veio primeiro. Reboco úmido, papel velho, fezes de rato, madeira molhada, algo metálico por baixo de tudo, como trilhos depois da chuva. Margaret cobriu a boca com a manga e esperou o ar se assentar. Então entrou no corredor de bagagens. O interior da estação Millstone havia mudado e não havia mudado. Os bancos ainda estavam lá, empurrados tortos contra a parede da sala de espera. O balcão de bilhetes ainda separava o saguão público do espaço de escritório atrás dele. Um relógio rachado pendia acima da porta, seus ponteiros parados às 6h17. O painel de partidas havia perdido metade das letras, deixando fragmentos de destinos que nenhum trem alcançava havia décadas. Mas, sob a decadência, Margaret via a estrutura. A parede norte ainda se mantinha reta.
O teto acima da sala de bagagens cedera, mas não caíra. O piso da sala de espera afundava perto do centro, perigoso, mas não sem esperança. Quem chamara o lugar de inútil vira apenas sujeira, dano e responsabilidade. Margaret via problemas com nomes. Um problema nomeado podia ser enfrentado. Ela encontrou uma vassoura velha no armário do zelador, quebrou a ponta quebradiça e usou o cabo para testar o piso à sua frente. No escritório, a chuva entrara pelo telhado e manchara o reboco em rios marrons. A escrivaninha que Thomas usara não estava mais lá, provavelmente roubada anos antes, mas seu contorno permanecia no chão, um retângulo pálido onde a poeira não se assentara do mesmo modo. Margaret ficou ali e permitiu-se sentir aquilo apenas brevemente. Depois trabalhou. Arrastou pedaços de cadeiras quebradas para longe da porta do escritório. Varreu vidro para um canto, com movimentos lentos e cuidadosos. Encontrou um balde de metal sob uma pia e o colocou sob a pior goteira. Fechou 2 portas internas para bloquear a corrente de ar. Perto do balcão de bilhetes, descobriu uma velha caixa de interruptores e, sabiamente, a deixou em paz. Eletricidade não era lugar para orgulho. Quando a última luz do dia desapareceu, Margaret havia limpado um canto do escritório grande o suficiente para uma cadeira dobrável e a pequena bolsa de lona que havia preparado antes de chamar o táxi de volta para buscar. Dentro havia uma lanterna, aspirina, uma garrafa térmica com chá, 2 sanduíches embrulhados em papel encerado, um cobertor de lã, seu talão de cheques, um caderno e a chave de Thomas. Não é muito, Richard teria dito. É o bastante, pensou Margaret. A primeira noite foi mais fria do que ela esperava. O frio numa casa se movia educadamente. Entrava por baixo das portas, tocava tornozelos, reunia-se perto das janelas. O frio numa estação abandonada tinha autoridade. Descia do telhado, subia do chão, inclinava-se dos cantos e ocupava os bancos onde viajantes costumavam se sentar. Margaret enrolou o cobertor nos ombros e sentou-se atrás do balcão de bilhetes com a lanterna sobre os joelhos. Lá fora, galhos raspavam as paredes. Em algum lugar do prédio, a água pingava num ritmo irregular demais para ser reconfortante. Certa vez, um guaxinim derrubou algo na sala de bagagens e Margaret quase deixou cair a garrafa térmica. "Você pode ficar do seu lado", chamou ela para a escuridão, com a voz firme, mas não alta. "Já tenho problemas suficientes sem negociar com animais selvagens." O som não voltou. Ela sorriu apesar de si mesma. O medo a visitou em pedaços naquela noite. Não tudo de uma vez. Um rangido de tábua, uma rajada sob a porta, o pensamento de cair onde ninguém a encontraria até de manhã. O pensamento mais agudo de que Richard talvez estivesse certo em uma coisa. Não que ela fosse incapaz, mas que o mundo se tornara menos indulgente com uma velha sozinha. Margaret pegou o caderno e começou a escrever. Goteira no telhado acima do escritório, canto leste. Vidro quebrado perto do saguão principal. Piso fraco entre o segundo banco e o balcão de bilhetes. Possível entrada de animal perto da porta de bagagens. Sem energia, sem aquecimento. Acesso à plataforma 3 pelo portão de serviço. A lista a estabilizou. Cada linha transformava medo em trabalho. Perto da meia-noite, levantou-se para esticar os joelhos. Ficar parada fazia suas articulações endurecerem como dobradiças velhas. Caminhou com a lanterna do balcão de bilhetes até a sala de espera, depois em direção às portas que davam para as plataformas. A lua surgira entre as nuvens, prateando o mato além do vidro. A plataforma 1 estava quase escondida. A plataforma 2 desabara em um canto. A plataforma 3 ficava mais longe, mais escura que as outras, parcialmente coberta por uma antiga marquise. O portão de serviço que ela abrira era visível de dentro, suas trepadeiras perturbadas por onde ela passara. Margaret destrancou a porta da plataforma e saiu. O ar cheirava a folhas molhadas e ferrugem. O feixe de sua lanterna percorreu tábuas empenadas, tinta de aviso antiga e a linha tênue onde passageiros um dia ficaram esperando trens. Ela se moveu com cuidado pela borda, contando tábuas como Thomas costumava contar vagões numa composição de carga. Na extremidade leste, a madeira mudou. Não visivelmente, a princípio, mas sob seus sapatos, o som era diferente, menos sólido, mais baixo.
Uma nota oca respondeu quando ela bateu o cabo da vassoura nas tábuas. Margaret bateu de novo. Ali estava. Não podridão. Não folga comum. Espaço. Ela se abaixou devagar, os joelhos protestando, e afastou terra e folhas secas da emenda entre duas tábuas. Os parafusos eram antigos, mas não aleatórios. 4 deles formavam um quadrado perfeito, suas cabeças escurecidas pelo tempo. Alguém os colocara deliberadamente. Alguém quisera que aquela seção se abrisse ou que parecesse impossível abrir. O pulso bateu forte em sua garganta. Thomas. O nome não saiu de sua boca, mas encheu o ar frio ao redor dela. Margaret deslizou a chave de ferro em cada fresta visível, esperando tolamente encontrar uma fechadura. Não havia nenhuma. O que quer que estivesse sob as tábuas exigiria ferramentas que ela ainda não tinha e força que precisaria gastar com cuidado. Por alguns segundos, a decepção a pressionou. Então, olhou de volta para a estação. As janelas quebradas, o telhado vazando, o canto do escritório que limpará, o balde recolhendo chuva uma gota de cada vez. Nenhum segredo digno de ser guardado por 40 anos se abriria só porque ela estava cansada. Ela marcou o quadrado com um pedaço de giz branco que trazia na bolsa, desenhando um pequeno X perto da emenda onde nenhum olhar casual notaria. Depois voltou para dentro, trancou a porta da plataforma e sentou-se outra vez atrás do balcão de bilhetes. Desta vez, o frio parecia diferente. Não mais gentil, não menos cortante, mas já não vazio. Perto do amanhecer, Margaret acordou de um sono leve, com uma claridade pálida se espalhando pelo chão da sala de espera. O balde sob a goteira estava meio cheio. Suas costas doíam. Suas mãos estavam rígidas. Um sanduíche continuava intocado ao lado do caderno. Mas a estação ainda estava de pé. E ela também. Levantou-se, dobrou o cobertor e entrou na sala de espera. A poeira flutuava na luz da manhã como pequenos pedaços de tempo. Margaret pegou a vassoura e começou a varrer um caminho do balcão de bilhetes até a porta da plataforma. Não porque a estação já fosse segura. Não porque soubesse o que esperava sob a plataforma 3. Mas porque todo lugar que se torna refúgio começa com uma pessoa limpando espaço suficiente para ficar de pé. No meio da manhã, Margaret estabeleceu uma regra para si mesma. Não tocaria na plataforma 3 antes de comer, aquecer as mãos e escrever um plano adequado. A curiosidade arruinara mais pessoas do que o mau tempo. Thomas costumava dizer isso sobre jovens mecânicos que desmontavam motores antes de aprender onde cada parafuso ficava. Margaret tinha idade suficiente para saber que um segredo sob tábuas podres não era um baú de tesouro numa história infantil. Podia ser um buraco fundo o bastante para quebrar um quadril. Podia ser um ninho de animais. Podia ser nada além de ar úmido e decepção. Então sentou-se atrás do balcão de bilhetes, comeu o sanduíche restante, bebeu o último gole de chá e abriu o caderno. Ferramentas necessárias, escreveu. Então parou. Em sua casa, no armário da garagem sob latas velhas de tinta, as ferramentas de Thomas ainda pendiam no painel exatamente na ordem em que ele as deixara. Richard as chamaria de tralha. Carol perguntaria se alguém ainda precisava de tantas chaves de fenda velhas. David lembraria do armário, mas não da ordem das ferramentas. Margaret lembrava. Conjunto de chaves de fenda, pequena alavanca, furadeira manual, luvas de trabalho, lampião, lata de óleo, trena, máscara contra a poeira, corda. Olhou em volta do escritório da estação. Depois acrescentou mais uma linha. Não se apressar. Às 10 horas, trancou a porta lateral atrás de si e chamou um táxi do estacionamento rachado. O mesmo motorista veio, surpreso ao vê-la ali com o casaco abotoado e a bolsa firmemente presa sob um braço. De volta para casa? Perguntou ele. Para buscar ferramentas, disse Margaret. Ele não fez outra pergunta. Sua casa parecia estranhamente encenada quando ela voltou, como se alguém já tivesse começado a imaginá-la sem ela. A pasta do advogado ainda estava ao lado do fogão. Carol deixara um folheto de asilo sob o saleiro, talvez esperando que Margaret o lesse depois que a raiva esfriasse. Margaret o pegou, dobrou uma vez e usou para limpar a poeira da maçaneta do armário da garagem. Depois abriu o velho armário de ferramentas de Thomas. O cheiro de metal e serragem saiu tão de repente que sua garganta apertou. Cada ferramenta tinha uma sombra atrás de si no painel.
Cada sombra era um lembrete de que uma mão um dia alcançara sem olhar. Margaret pegou apenas o que podia carregar com segurança. Enrolou as chaves de fenda numa toalha, colocou a lata de óleo no bolso lateral e pôs a pequena alavanca no fundo da bolsa de lona. Antes de sair, foi até a mesa da cozinha e olhou para a pasta da procuração. Por um breve segundo, considerou rasgá-la ao meio. Em vez disso, colocou-a numa gaveta. Que Richard se perguntasse para onde ela fora. Ao meio-dia, estava de volta à estação Millstone. O trabalho começou devagar. Na plataforma 3, Margaret ajoelhou-se sobre um pedaço de papelão dobrado para proteger os joelhos. Afastou a marca de giz, depois limpou em torno de cada cabeça de parafuso com um grampo de cabelo torto. A sujeira se compactara nas ranhuras. A ferrugem selara as bordas. O primeiro parafuso não se mexeu. Margaret não forçou. Pingou óleo na cabeça, esperou, depois bateu levemente no cabo da chave de fenda com uma pedra para deixar o óleo descer pelas roscas. Seus dedos doíam. O vento levantava fios grisalhos de sua testa. Em algum lugar além dos trilhos, um corvo chamou uma vez e se calou. O parafuso girou menos de 1/4 de polegada. Margaret sorriu. Teimoso não é o mesmo que permanente, disse ela. Levou quase 2 horas para remover o primeiro parafuso. O segundo saiu mais rápido. O terceiro quebrou pela metade, deixando um toco escuro de metal que ela não conseguia agarrar. Margaret o marcou, mudou de posição e trabalhou no quarto. Quando todos menos o parafuso quebrado estavam soltos, o suor havia umedecido as costas de sua blusa, apesar do ar frio. Ela se recostou, respirando com cuidado. Houve um tempo em que poderia ter feito aquilo mais rápido. Também houve um tempo em que teria forçado demais e piorado o trabalho. A idade lhe tirara velocidade, mas deixara julgamento. Com a alavanca, ergueu a tábua o suficiente para ver espaço negro embaixo. O cheiro que subiu era seco, não podre. Isso a surpreendeu. Ela enfiou uma chave de fenda sob a borda, depois outra, levantando devagar o quadrado de tábuas ao redor do parafuso quebrado, até que a madeira velha deu um estalo seco. Margaret congelou. O som ecoou sob a plataforma. Nada desabou. Mesmo assim, esperou mais 1 minuto inteiro. Então levantou a seção como um alçapão. Debaixo da plataforma 3 não havia um poço aberto. Era uma cavidade rasa de serviço revestida de tijolos, estreita, mas cuidadosamente construída. No fundo, havia uma caixa metálica verde escura, selada com 2 travas, e envolta em lona encerada que a protegera melhor do que o tempo protegera a estação. Margaret a encarou até que os olhos embaçaram. Não por causa de seu valor, porque Thomas era real naquele momento, de uma maneira que o luto não lhe permitira ser por anos. A mão dele havia colocado aquilo ali. A mente dele havia escolhido aquele esconderijo. A preocupação dele atravessara o tempo e chegara aos pés dela. A caixa era mais pesada do que parecia. Margaret amarrou sua corda à alça e a puxou centímetro por centímetro, descansando 2 vezes antes de arrastá-la para as tábuas da plataforma. As travas resistiram, depois se abriram com um clique metálico seco. Dentro havia papéis, sem ouro, sem joias, sem maços de dinheiro. Papéis. Margaret riu uma vez, baixo e trêmula. Claro, Thomas sempre confiara mais em documentos do que em drama. O item de cima era uma carta dobrada, com o nome dela escrito. Margaret? Ela sentou-se na plataforma com a caixa no colo e a abriu. Minha querida Maggie, se você está lendo isto, então eu falhei em terminar o que comecei. Ou terminei, e nunca encontrei coragem para explicar enquanto estava vivo. Margaret apertou os lábios. A caligrafia era de Thomas, menor do que fora na juventude, mas ainda cuidadosa. Você sempre soube que a estação era mais do que madeira e trilho. Você sabia quem esperava aqui, quando o mundo não tinha lugar para eles. Viúvas com envelopes de pensão. Homens que voltaram da guerra e não conseguiam dormir dentro de casa. Garotos que fugiam antes que alguém perguntasse por quê. Mulheres que precisavam de um banco seguro até de manhã. A ferrovia fechou a estação, mas a necessidade não fechou com ela. Margaret olhou para as janelas da sala de espera. A poeira cobria o vidro, mas ela quase podia vê-los. A viúva contando moedas, o veterano perto do fogão, o menino fugitivo fingindo não chorar. Ela continuou lendo.
Comecei a separar o que pude. Uma participação de escritura aqui, uma nota legal ali, assinaturas de homens que deviam à estação sua primeira noite quente. Trabalhei com Samuel Price antes de ele se aposentar. Ele acreditava que poderíamos proteger a estação Millstone de ser vendida por lucro se a colocássemos em fideicomisso. Não para nós, para aqueles que não tinham onde ficar de pé. Margaret Parou no nome. Samuel Price, o advogado da cidade de anos atrás. Morto agora, mas não esquecido. Thomas falara dele raramente, sempre com respeito. Dentro da caixa havia mais papéis. Uma escritura parcial, cópias de avisos municipais, listas manuscritas, envelopes antigos e um livro contábil fino embrulhado em papel pardo. Na capa do livro, Thomas escrevera: "O fundo da plataforma Notas Preliminares de Beneficiários." Margaret o abriu. Nomes preenchiam as páginas. Evelyn Hart, viúva, assistência para carvão no inverno. Marcus Reed, ex-carregador, fundo médico. Annie Bell, abrigo temporário, 2 filhos. Joseph Crane, veterano, conta de refeições. Lydia Morris, passagem de realocação. Menino desconhecido. Cachecol vermelho, passagem para o oeste, sem cobrança. Havia dezenas de outros. Alguns Margaret reconhecia, outros não. Cada nome tinha uma data, uma pequena nota e, às vezes, uma marca indicando reembolso. Mas muitos não tinham marca alguma. Thomas não guardara o livro para cobrar dívidas. Guardara para lembrar a dignidade. Sob o livro havia uma planta da estação. Ao contrário do mapa na caixa de cedro, esta mostrava mais do que a plataforma 3. Marcava um espaço maior sob a extremidade leste. Um antigo cofre de registros, acessível por uma escotilha interna selada. Margaret inclinou-se mais perto. A cavidade rasa que abrira era apenas a primeira caminhada. O verdadeiro cômodo ficava mais fundo dentro da estação. Seu pulso acelerou, depois se firmou. Ela não encontrara todo o segredo. Encontrara a porta para o segredo. No fundo da caixa havia uma segunda carta, mais curta, dobrada em torno de uma pequena placa de latão estampada com o número 3. Esta placa não abre nada sozinha, Thomas escrevera, mas prova que a chave pertence ao antigo sistema de serviço. Se alguém a contestar, encontre o arquivo completo do fundo. Ele não está nesta caixa. Eu o mudei depois que Carl Pritchard começou a fazer perguntas. Margaret leu o nome 2 vezes. Carl Pritchard, o prefeito. O homem que sorrira no leilão como se uma velha comprando uma ruína fosse entretenimento. Pela primeira vez naquele dia, Margaret sentiu frio por uma razão que nada tinha a ver com o clima. Juntou os papéis com cuidado, devolveu-os à caixa de metal e a levou para dentro, ao escritório de bilhetes. Ali, sobre a parte mais limpa do balcão, abriu a planta e prendeu os cantos com parafusos velhos. A estação ao redor dela já não parecia uma ruína. Parecia um mapa esperando para ser lido. Richard medira seu corredor e vira decadência. Carol havia organizado seu futuro em pastas. O prefeito a observara comprar a estação Millstone e pensara que ela era uma piada. Mas Margaret Whittaker passara a vida lendo pequenos sinais, o medo de um passageiro, a fome de uma criança, um horário de trem alterado em 1 minuto, a preocupação do marido escondida sob o silêncio. Agora, os sinais estavam por toda parte. Uma plataforma oca, uma caixa escondida, um fundo inacabado, o nome de um prefeito onde não devia estar. Margaret pegou o lápis e escreveu um novo título no caderno, o que Thomas protegeu. Então, abaixo, escreveu a primeira resposta, pessoas. Na manhã seguinte, Margaret levou a caixa de metal para a cidade, não porque confiasse o mundo a ela, mas porque havia aprendido algo com a carta de Thomas. Segredos se tornavam perigosos quando carregados sozinhos. Enrolou os papéis novamente na lona encerada, colocou-os no fundo da bolsa de lona e caminhou da estação Millstone até a velha estrada, onde o ônibus do condado ainda parava 2 vezes por dia. Seus joelhos reclamaram antes que alcançasse a placa. Suas costas doíam do trabalho na plataforma, mas a dor agora parecia diferente. Não era a dor de ser reduzida, era a dor de ter algo a fazer. O ônibus a deixou perto da Boone Hardware, uma loja estreita de tijolos espremida entre uma barbearia fechada e uma farmácia com toldos verdes desbotados. O sino sobre a porta tocou do mesmo jeito que tocara 30 anos antes. Elias Boone levantou os olhos de trás do balcão.
Ele tinha 80 anos, talvez mais, ombros largos, mas levemente curvado para a frente, como se anos levantando madeira tivessem ensinado seu corpo a se inclinar para o trabalho antes mesmo de ele chegar. A barba branca era aparada rente. Suas mãos eram escurecidas por graxa e verniz. Um olho era turvo, mas o outro permanecia afiado o bastante para fazer Margaret se sentir imediatamente vista. Ora, disse ele, colocando uma caixa de pregos sobre o balcão, se não é Maggie Whittaker. Ninguém a chamava de Maggie havia anos, exceto Thomas na memória. Elias Boone, disse ela, ainda mantendo este lugar de pé. Mal, mas pelo que ouvi, somos dois. Margaret ergueu uma sobrancelha. Ele sorriu, não cruelmente. As pessoas falam quando uma mulher compra uma estação de trem por menos que um sanduíche. As pessoas sempre falaram. Isso é verdade. Elias saiu de trás do balcão mais devagar do que um dia teria feito. A questão é saber se você precisa de suprimentos ou de simpatia. Suprimentos. Ótimo. Simpatia está cara demais. Pela primeira vez em dias, Margaret riu sem precisar se forçar. Ela lhe deu uma lista. Lonas, luvas de trabalho, parafusos pesados, um serrote, máscaras contra poeira, 2 lampiões, pilhas, uma vassoura mais forte e plástico suficiente para cobrir 3 janelas quebradas. Elias leu sem interromper. Quando chegou ao fim, olhou para ela por cima do papel. Você planeja acampar naquela estação ou ressuscitá-la? Ainda não decidi onde uma coisa termina e a outra começa. Elias assentiu, como se aquela resposta fizesse perfeito sentido. Thomas veio aqui perto do fim. Comprou coisas estranhas. Caixas impermeáveis, selante para alvenaria, parafusos de latão. Perguntou sobre velhas escotilhas de serviço. Margaret ficou muito imóvel. Quando? Talvez 8 meses antes de ele partir. Talvez 10. Elias coçou a barba. Ele parecia cansado, mas não confuso. Não deixe ninguém dizer o contrário. Os dedos de Margaret se apertaram em torno da alça da bolsa. Elias percebeu. Seus filhos estão lhe dando trabalho? Meus filhos estão chamando isso de preocupação. Essa palavra já causou muito estrago nesta cidade. Ele começou a puxar suprimentos das prateleiras, anotando preços a lápis em um bloco de papel pardo. Margaret o viu somar o total e sentiu o estômago cair. Esperava que fosse demais. Era. Antes que pudesse escolher o que remover, Elias arrancou o papel do bloco, dobrou-o e o colocou no bolso da camisa. Vou pôr na conta de Thomas. Thomas não tem conta. Tem agora. Elias, eu não posso. Pode. E vai. Sua voz suavizou. Seu marido consertou o telhado da minha loja no ano em que meu irmão morreu. Não aceitou um centavo. Disse que um dia eu poderia retribuir a alguém que precisasse mais de um telhado do que de orgulho. Margaret olhou para baixo. Elias se afastou antes que a gratidão constrangesse qualquer um dos dois. Vou entregar esta tarde. E Maggie, ela se virou à porta. O que quer que Thomas tenha escondido, escondeu por uma razão. Mas ele nunca foi homem de esconder coisas de você, a menos que achasse que esconder las a protegia. A frase permaneceu com ela durante todo o trajeto de ônibus de volta. No fim da tarde, Elias chegou à estação Millstone, numa picape desbotada, que tossia como se ressentisse de ser útil. Descarregou lonas, tábuas, pregos, lampiões e um fogareiro portátil velho, que dizia ser feio demais para vender, mas honesto demais para jogar fora. Juntos, cobriram as piores janelas. Elias inspecionou o telhado do chão e se recusou a deixar Margaret subir em qualquer coisa mais alta que um banquinho. Ela protestou uma vez. Ele a ignorou com a calma habilidade de um homem que sobrevivera a 4 irmãs. Quando o crepúsculo se assentou, uma luz amarela fina brilhou atrás do balcão de bilhetes pela primeira vez em décadas. Não era muita luz, mas através das janelas sujas, parecia um coração batendo. Elias foi embora antes de escurecer, prometendo voltar com madeira melhor. Margaret aqueceu sopa no fogareiro portátil e comeu sentada em um dos bancos antigos que limpará. A sala de espera ainda cheirava a poeira e madeira úmida, mas agora havia outro cheiro sob aquilo. Caldo, metal aquecendo, tábuas recém-cortadas. A vida entrara em silêncio. Ela lavava a colher com água de uma jarra quando ouviu um som lá fora. Não o guaxinim, não o vento. Uma porta de carro fechando.
Margaret apagou o lampião mais perto da janela e ficou imóvel. Por uma fresta no plástico, viu um velho sedã azul estacionado perto da extremidade do terreno. O motor estava desligado, o para-brisa estava embaçado por dentro. Por vários minutos nada se moveu. Então a porta do passageiro se abriu. Uma mulher saiu, jovem, magra, usando um casaco leve demais para o clima. Olhou ao redor do estacionamento com o medo alerta de alguém que aprendera a medir o perigo antes de pedir ajuda. Do banco de trás, um menino de cerca de 8 anos saiu segurando uma mochila contra o peito. Margaret abriu a porta da estação antes que eles pudessem ir embora. "Posso ajudar?" A mulher se assustou. "Desculpe, não estávamos fazendo nada, vamos embora." "Eu não perguntei se estavam indo embora. Perguntei se podia ajudar." O menino se escondeu parcialmente atrás dela. O rosto da mulher mudou então. Não confiança. Ainda não. Mas a exaustão atravessou o orgulho por um segundo desprotegido. "Meu nome é June Miller", disse ela. "Este é Noah. Só precisávamos de um lugar para estacionar onde ninguém chamasse a polícia antes de amanhecer." Margaret olhou primeiro para os sapatos da criança. Um cadarço estava arrebentado. As meias não combinavam. Seus dedos estavam vermelhos de frio em torno das alças da mochila. Ela pensou no livro de Thomas. Annie Bell, abrigo temporário, 2 filhos. Menino desconhecido, cachecol vermelho, passagem para o oeste, sem cobrança. A necessidade não fechou com a estação. "Entrem", disse Margaret. June balançou a cabeça imediatamente. "Não, não queremos problema. Nem eu. É por isso que devem entrar antes que a temperatura caia." O menino sussurrou algo que Margaret não conseguiu ouvir. June tocou seu ombro. "Podemos pagar um pouco", disse June, embora a mentira estivesse cansada demais para se sustentar. Margaret deu um passo para o lado. "Podem pagar segurando aquela ponta da lona enquanto eu conserto a corrente de ar perto da janela do balcão amanhã." Noah levantou os olhos. "Tem sopa?" Margaret olhou para o fogareiro portátil. "Tem." Isso decidiu o que o orgulho não podia decidir. Dentro, June e Noah ficaram perto da porta como se entrar demais pudesse custar-lhes algo. Margaret lhes deu sopa em xícaras desencontradas e os deixou comer antes de fazer perguntas. Conhecia a fome e havia tempo suficiente para respeitar sua ordem de prioridades. Aos poucos, a história saiu. June trabalhara na lavanderia até o dono cortar suas horas. O aluguel subiu. O carro virou quarto. Os abrigos estavam cheios, ou longe demais, ou exigiam documentos que ela não tinha depois de sair às pressas da casa de uma prima, onde a bondade vinha com condições. Noah perdera 3 dias de escola, porque roupas limpas e gasolina haviam se tornado emergências concorrentes. Margaret ouviu sem fazer os ruídos suaves de piedade que transformam o sofrimento em apresentação. Quando June terminou, parecia envergonhada. Margaret colocou outra xícara de sopa diante dela. Há um pequeno escritório atrás do balcão de bilhetes. O telhado vaza em um canto, mas o piso fica seco se vocês permanecerem à esquerda. Você e Noah podem dormir lá esta noite. June a encarou. Por que faria isso? Margaret quase disse, porque uma vez meu marido fez. Em vez disso, disse, porque tenho espaço. Ainda não era verdade. Mas poderia se tornar verdade se ela continuasse tornando-o verdade uma noite de cada vez. Mais tarde, depois que Noah adormeceu enrolado no cobertor de lã de Margaret, June ficou ao lado do painel de partidas e olhou em volta da sala de espera. Este lugar deve ter sido alguma coisa um dia, disse ela. Margaret acompanhou seu olhar para os bancos quebrados, as janelas cobertas, a luz do lampião, o velho relógio parado às 6h17. Ainda é, disse ela. June fez um gesto em direção à plataforma, 3 visível através do vidro escuro. O que há lá fora? Margaret pensou na caixa de metal agora escondida, sob tábuas soltas no escritório, na carta de Thomas, no nome de Carl Pritchard, nos papéis do fundo ainda não encontrados. O começo, disse Margaret. Pela manhã, June havia varrido a sala de espera sem ser solicitada. Noah havia alinhado parafusos soltos numa fileira perfeita sobre o balcão, orgulhoso como se tivesse reconstruído a estação inteira. Margaret preparou café fraco no fogareiro, enquanto a luz pálida entrava pelas janelas cobertas de plástico. Pela primeira vez desde que comprara a estação Millstone, Margaret ouviu vozes dentro dela que não eram memória. Uma mulher agradecendo.
Uma criança perguntando para onde os trens costumavam ir. Uma chaleira começando a cantar. A estação não se tornara segura, não se tornara legal. Não estava protegida de Richard, Carol, do prefeito ou do que quer que estivesse escondido por trás do trabalho inacabado de Thomas. Mas passara a ser ocupada por algo mais forte do que propriedade. Propósito. Ao fim da primeira semana, a estação Millstone já não parecia abandonada à vista da estrada. Não parecia restaurada. Ainda não. O telhado ainda usava remendos como bandagens. Plástico cobria 3 janelas. Um canto da sala de espera permanecia isolado por corda, onde o piso afundava demais para ser confiável. Mas ao anoitecer, havia luz atrás do balcão de bilhetes. De manhã, vapor subia de uma chaleira no fogareiro portátil. June mostrou-se mais capaz do que inicialmente permitira parecer. Esfregou os bancos antigos até que os veios da madeira aparecessem sob a sujeira. Consertou cortinas rasgadas com tecido que Margaret encontrou sob as escadas do escritório. Mantinha Noah ocupado contando parafusos, separando pregos e desenhando trens que pareciam mais dragões, mas faziam a sala de espera parecer menos descartada. Elias vinha a cada 2 dias à tarde, com suprimentos que fingia não estar doando. Dobradiças, sobras de isolamento, uma chaleira usada, uma fechadura mais forte e, certa vez, um tapete vermelho desbotado que alegou ser feio demais para sua loja. Eles o colocaram perto do balcão de bilhetes, onde o piso era mais seguro. Margaret não disse em voz alta o que aquela visão fez com ela. Em vez disso, trabalhou. Fez uma lista de áreas seguras e áreas inseguras. Numerou os cômodos. Desenhou setas em fita adesiva para que ninguém entrasse no corredor de bagagens sem um lampião. Transformou o antigo escritório de bilhetes em uma sala trancada para documentos, porque a caixa de metal e as cartas de Thomas agora importavam demais para ficarem expostas. Ao fim de cada dia, depois que June e Noah dormiam, Margaret estudava a planta. O velho cofre de registros estava ali, sob a extremidade leste da plataforma 3, mas o caminho até ele não fazia sentido. A cavidade rasa que abrira era apenas um marcador de acesso. A entrada verdadeira parecia se ligar pela parede interna, atrás da antiga sala do telégrafo. No entanto, essa sala fora selada com tábuas mais antigas do que qualquer dano de vandalismo. Thomas não havia simplesmente escondido papéis. Havia escondido um caminho. Na 8ª manhã, enquanto Margaret media a parede da sala do telégrafo, uma picape branca amassada parou do lado de fora. Um homem idoso desceu usando um boné azul marinho com a palavra Brakeman bordada na frente. Carregava uma bengala, embora a usasse mais para apontar do que para se apoiar. O homem tirou o boné. "Estou procurando a Sra. Whittaker." Margaret saiu de trás do balcão, limpando a poeira das mãos. "Você a encontrou." "Arthur Bell", disse ele. "Trabalhei com cargas em Millstone até nos transferirem para o norte." O nome tocou algo em sua memória. Annie Bell. O rosto dele mudou. "Minha irmã." Margaret lembrou a linha no livro. Annie Bell. Abrigo temporário. 2 filhos. Arthur olhou além dela para dentro da estação. Janelas remendadas, bancos limpos, lampiões, o tapete vermelho, os desenhos da criança presos tortos ao guichê. "Ouvi dizer que a estação de Thomas tinha luz de novo", disse ele. "Tive de ver se a fofoca finalmente aprendera a dizer a verdade." Ela o convidou a entrar. Arthur caminhou devagar pela sala de espera. Perto do velho painel de partidas, parou e levantou uma mão, sem chegar a tocar a parede. "Minha irmã dormiu naquele banco em 74, disse ele. O marido a expulsara com os meninos. Thomas a encontrou antes do nascer do sol e disse a todos que a sala de espera ficaria aberta por causa de atrasos no frete. Deu uma risada seca. Não havia atraso nenhum. Só Thomas fazendo a misericórdia soar oficial. A frase assentou em Margaret. Fazendo a misericórdia soar oficial. Era exatamente o que Thomas fizera a vida inteira. Ela levou Arthur ao escritório de bilhetes e lhe mostrou a planta, embora não todo o conteúdo da caixa de metal. Arthur se inclinou perto. Seus olhos turvos se estreitaram. "Onde conseguiu isto?" Thomas deixou. Arthur tocou a extremidade leste da plataforma 3 no papel. Aquele cofre não era só para registros. Nos anos de greve, a companhia guardava acordos de terra, documentos de direito de passagem, livros de pensão,
Qualquer coisa que não quisesse ver desaparecer durante brigas de escritório. Margaret apontou para as letras perto da sala do telégrafo selada. S. R. V. Service Records Vault, disse Arthur. Cofre de registros de serviço. Ele ainda pode ser aberto? Talvez, mas não pela plataforma. Arthur bateu na planta. Se este desenho estiver certo, a entrada fica atrás daquela parede. Eles a fecharam com tábuas quando a estação encerrou. Eu estava aqui no dia em que fizeram isso. Por quê? A boca de Arthur se contraiu. Porque o pai de Carl Pritchard queria limpar o terreno para um acordo privado de frete. Alguns diziam que os acordos antigos complicariam as coisas. Thomas dizia que a papelada tinha o hábito de se tornar inconveniente bem antes de alguém planejar lucrar. Margaret olhou para as janelas, onde a plataforma 3 esperava sob o sol fraco da tarde. Carl estava no leilão, disse ela. Imagino que estivesse. Arthur tirou o boné. Sra. Whittaker, se Thomas colocou papéis do fundo em algum lugar, colocou onde homens como Pritchard não pudessem alcançar, sem admitir que o cofre existia. Antes que Margaret pudesse responder, Noah entrou correndo com uma folha de papel. Sra. Whittaker, desenhei a estação com os trens voltando. Arthur se inclinou com esforço e examinou o desenho. São belas locomotivas. Não são locomotivas, disse Noah. São trens de resgate. Algo no rosto castigado de Arthur suavizou. Trens de resgate, repetiu ele. Talvez seja a primeira coisa sensata que alguém diz sobre este lugar em 40 anos. Naquela noite, Arthur ficou para a sopa e prometeu voltar com 2 ferroviários aposentados que se lembravam dos corredores de serviço. Elias chegou antes de escurecer e encontrou o grupo ao redor do velho balcão de bilhetes. A planta presa com parafusos, xícaras de sopa perto dos cantos, os trens de resgate de Noah espalhados de um lado como um futuro não oficial. Isto parece um comitê, disse Elias. Margaret olhou ao redor. June lavando xícaras, Noah separando lápis, Arthur marcando a planta, Elias com madeira sob um braço. Não, disse ela. Parece uma estação. Os dias seguintes mudaram o ritmo de Millstone. Um eletricista aposentado encontrou uma linha que podia ser tornada segura para luzes. Arthur marcou onde a parede do telégrafo havia sido reforçada. June fez uma pequena placa perto da entrada que dizia: café quente, banco seco. Pergunte aqui dentro. Margaret a encarou. Diz demais, disse June. Posso tirar? Não, respondeu Margaret. Diz exatamente o suficiente. As pessoas começaram a notar. Primeiro veio um homem que disse que só queria ver a velha estação e foi embora depois de aceitar café com as 2 mãos. Depois uma mulher da igreja deixou cobertores, mas se recusou a entrar. Um caminhão de manutenção do condado reduziu a velocidade perto do terreno 2 vezes no mesmo dia. Na sexta-feira, Margaret viu alguém do outro lado da estrada tirar uma fotografia com o telefone. Naquela noite, Carol ligou. Mãe, disse Carol, alegre demais. Você está administrando algum tipo de abrigo? Margaret olhou para June, dobrando cobertores. Para Noah adormecido sob seus desenhos de trens de resgate. Para as marcas de lápis de Arthur na planta. Não, disse ela. Estou mantendo uma estação aberta. Você entende como isso soa? Sim, disse Margaret. Melhor do que entendi qualquer coisa em anos. Ela encerrou a ligação gentilmente, sem raiva. Na manhã seguinte, enquanto varria a soleira da sala do telégrafo, Margaret notou uma corrente de ar passando por uma emenda na parede de tábuas. Não vinha de fora, vinha de trás dela. Chamou Arthur e Elias. Juntos, removeram a primeira tábua. Atrás dela havia tijolo, mas não uma parede completa. Na altura do ombro, quase escondida sob pó de reboco, havia uma placa de latão estampada com o número 3. Margaret enfiou a mão no bolso e fechou os dedos em torno da placa de latão de Thomas. Pela primeira vez, a placa estava quente de tanto ser carregada, e em algum lugar atrás daquela parede selada, o segredo mais profundo da plataforma 3 esperava ser encontrado. O problema chegou em 2 carros e um veículo do condado. Margaret os viu pela janela da sala de espera logo depois do almoço. Richard saiu primeiro, usando um casaco escuro e a expressão que usava quando queria que estranhos soubessem que ele era o responsável. Carol veio em seguida, segurando a bolsa contra as costelas. David veio por último, mais devagar que os outros,
os olhos passando pelas janelas remendadas, pela passagem varrida, pela pequena placa perto da entrada. Café quente, banco seco. Pergunte aqui dentro. Atrás deles, o prefeito Carl Pritchard desceu de um sedã preto. Uma inspetora do condado com jaqueta bege abriu a porta de um veículo branco e pegou uma prancheta. June congelou perto do balcão de bilhetes. Noah levantou os olhos do desenho e sussurrou. Estamos encrencados? Margaret dobrou o pano de prato nas mãos e o deixou ao lado do fogareiro. Não por estarem com frio. Ela caminhou até a porta antes que Richard pudesse bater. Mãe, disse ele, formal demais. Richard. Os olhos dele passaram por cima do ombro dela para dentro da estação. Viu os lampiões, os bancos limpos, os cobertores empilhados perto da parede, June parada de modo protetor perto de Noah. Sua boca se contraiu. Então é verdade, disse Carol baixinho. Você tem pessoas morando aqui. Tenho hóspedes que precisavam de abrigo. Richard virou-se para a inspetora. Ouviu isso? Ela está admitindo. A inspetora, uma mulher chamada Linda Harris, segundo o crachá na jaqueta, não respondeu imediatamente. Olhou para a linha do telhado, depois para o plástico temporário sobre as janelas, depois para a prancheta. Sra. Whittaker, disse ela, recebemos uma reclamação de que esta estrutura está sendo usada para ocupação apesar de violações de segurança conhecidas. Reclamação de quem? Perguntou Margaret. O prefeito Pritchard sorriu de um modo cuidadosamente público. Partes preocupadas. Elias saiu de trás do escritório de bilhetes, limpando as mãos em um pano. Partes preocupadas geralmente têm nomes. Pritchard o ignorou. Isto não é pessoal. A cidade fica exposta à responsabilidade se uma propriedade insegura se torna um abrigo não autorizado. A cidade me vendeu a propriedade no estado em que estava, disse Margaret. Seu escrivão repetiu aquela frase de responsabilidade tantas vezes que eu poderia recitar, lá dormindo. Isso não lhe dá permissão para operar uma instalação pública, respondeu Pritchard. Não estou operando uma instalação pública. Richard gesticulou para June e Noah. Então como você chama isto? Margaret olhou para o filho. Uma mãe e uma criança não dormindo em um carro. O rosto de Carol vacilou, mas Richard não amoleceu. É exatamente disso que tínhamos medo, disse ele. Você está tomando decisões que afetam a segurança de outras pessoas. A sua própria segurança era uma coisa. Trazer estranhos para dentro de um prédio condenado é outra. June deu um passo à frente. Podemos ir embora. Não, disse Margaret. A palavra foi calma, mas deteve todos com mais eficiência do que um grito teria feito. A inspetora Harris pigarreou. Preciso inspecionar as áreas ocupadas. Margaret assentiu. Pode inspecionar a sala de espera, o escritório de bilhetes e o pequeno escritório dos fundos. O corredor de bagagens está bloqueado porque o piso é inseguro. Pelo menos ela sabe disso, murmurou Richard. David olhou para ele com dureza. Não. Foi a primeira vez que David falou. Richard olhou para trás, irritado. Carol também percebeu. A inspetora Harris entrou com cautela profissional. Testou o piso com a bota, examinou as janelas cobertas, olhou o fogareiro portátil, os cobertores, as goteiras remendadas e o corredor isolado por corda. Ela não parecia ansiosa para condenar. Isso preocupou Pritchard mais do que hostilidade aberta teria preocupado. Esta sessão está mais limpa do que eu esperava, disse Harris. Temos mantido as pessoas longe do piso fraco, respondeu Margaret. O fogareiro só é usado sob vigilância. Os lampiões são a pilha, sem chama aberta. Você não tem aquecimento aprovado, serviço elétrico autorizado, liberação de ocupação afixada, nem instalações sanitárias além de água armazenada. Yozai. Richard cruzou os braços. Pronto, ela ouviu. Margaret virou-se para ele. Ouvir não é o mesmo que entender. Pritchard moveu-se em direção à sala do telégrafo, onde a primeira tábua fora removida da parede. As marcas de giz de Arthur ainda alinhavam o chão. A placa de latão estava parcialmente visível sob pó de reboco. O que é isto? Perguntou o prefeito. Margaret se colocou entre ele e a porta. Uma parede interna, com marcas recentes de remoção. Estamos avaliando a estrutura antiga. A inspetora Harris juntou-se a eles. Seus olhos se estreitaram diante do tijolo exposto e da placa de latão. Essa área não constava no arquivo de descarte do condado, disse ela. Pritchard respondeu rápido demais.
Provavelmente é acesso antigo de utilidade. Irrelevante. Arthur, que estava sentado perto do banco mais distante com a bengala sobre os joelhos, levantou a cabeça. Acesso ao cofre de registros de serviço não é irrelevante. O sorriso polido do prefeito desapareceu por meio segundo. Richard franziu a testa. Serviço quê? Antigo depósito ferroviário, disse Pritchard. Nada útil. Arthur bateu uma vez a bengala no chão. Não era isso que seu pai achava. O ar mudou. Carol olhou de Arthur para o prefeito. O que isso significa? A voz de Pritchard esfriou. Significa que o Sr. Bell gosta de histórias antigas. Margaret o observou atentamente. Ali estava de novo. Não medo exatamente, mas o movimento rápido de um homem tentando fechar uma gaveta antes que alguém veja o que há dentro. A inspetora Harris escreveu algo na prancheta. Se há uma área de serviço selada, precisarei inspecioná-la antes que esta propriedade possa ser considerada segura para qualquer uso. Ainda não a abrimos, disse Margaret. Então, até que seja inspecionada, não posso permitir ocupação noturna. A mão de June foi ao ombro de Noah. Margaret sentiu o golpe daquela frase com mais força do que demonstrou. Para onde sugere que eles vão esta noite? O rosto de Harry se contraiu. Posso lhe dar uma lista de recursos do condado. June soltou uma pequena risada amarga antes de conseguir se conter. Richard aproveitou o momento. É por isso que mamãe não consegue administrar isto. Ela está emocionalmente envolvida e ignorando a realidade. Margaret o encarou. A realidade está a 3 metros de você, num casaco de criança com cadarços arrebentados. Carol sussurrou. Mãe, por favor. Não, Carol. Você veio aqui porque estava envergonhada. Richard veio porque quer controle. O prefeito veio porque quer este prédio quieto de novo. E a inspetora Harris veio porque alguém lhe entregou uma reclamação. Mas June e Noah vieram porque todas as outras portas se fecharam. David olhou para os sapatos do menino. Algo em seu rosto mudou dolorosamente. Pritchard deu um passo à frente. Sra. Whittaker, esta apresentação moral não altera o código. E o código não apaga pessoas, disse Margaret. A inspetora Harris arrancou um aviso da prancheta e o fixou no lado de dentro da entrada com fita azul. Restrição temporária de ocupação. 48 horas para fornecer acesso para a inspeção estrutural completa. Richard pareceu satisfeito. Carol parecia doente. David olhou para o aviso como se ele tivesse sido colado em seu próprio peito. Você vai para casa conosco, disse Richard a Margaret. Não. Isto não é um pedido. Deveria ter sido desde o começo. O rosto dele corou. Se você se recusar, vamos buscar tutela legal. As palavras caíram pesadas. Não porque Margaret não as esperasse, mas porque ouvi-las em voz alta lhes dava dentes. David virou-se para o irmão. Richard, pare. Richard o encarou. Agora você tem opinião? Sim, disse David, a voz instável, mas presente. E minha opinião é que estamos assustando ela porque não conseguimos controlar por lá. Carol cobriu a boca. Pela primeira vez, Margaret viu o menino que David fora. Assustado, atrasado para a coragem, mas não completamente ausente dela. Richard balançou a cabeça. Você está sendo manipulado. Por quem? Perguntou David. Pelo garoto sem teto desenhando trens? Noah baixou o papel. Margaret pôs a mão em seu ombro. Ninguém aqui é uma arma para esta família apontar contra si mesma. A inspetora Harris caminhou para a porta. Sra. Whittaker, voltarei em 48 horas. Se a área selada não puder ser acessada com segurança, recomendarei que o prédio seja desocupado até segunda ordem. Pritchard parou ao lado de Margaret Alcer. A senhora devia ter deixado a estação em paz, disse em voz baixa. Margaret olhou para ele. Thomas não deixou. Pela primeira vez, o prefeito não teve resposta pronta. Eles foram embora como haviam chegado, em sapatos polidos e veículos oficiais, deixando marcas de pneus na terra macia e um aviso azul tremendo na corrente de ar. Naquela noite, ninguém falou muito. June arrumou e desarrumou a mesma bolsa 2 vezes. Elias ficou perto da parede da sala do telégrafo, o maxilar firme. Arthur estudou a placa de latão com velha raiva nos olhos. O carro de David permaneceu do outro lado da estrada muito depois que Richard e Carol foram embora. Perto do pôr do sol, ele voltou sozinho. Não entrou até Margaret assentir. Não posso consertar o que deixei acontecer, disse ele. Não,
respondeu Margaret. Você só pode decidir o que fará agora. David engoliu. Então me diga por onde começar. Antes que Margaret pudesse responder, um trovão rolou além dos trilhos. A chuva começou pouco depois, forte e repentina, tamborilando no telhado remendado, escorrendo por calhas velhas, atingindo a plataforma 3 com uma força que parecia sacudir as tábuas por baixo. Em algum lugar atrás da parede da sala do telégrafo, algo se moveu com um estalo profundo e escondido. Todos se viraram para o som. Arthur apertou a bengala. Elias pegou o lampião. Margaret olhou para a placa de latão marcada com o número 3 e sentiu a chave de Thomas pesada no bolso. A estação tinha 48 horas. A tempestade tinha outros planos. O estalo atrás da parede da sala do telégrafo não soou como dano comum. Era profundo demais, deliberado demais, como uma velha fechadura finalmente admitindo que o tempo a enfraquecera. A chuva martelava o telhado. A água corria pelas calhas quebradas e caía em lençóis além das portas da plataforma. Elias ergueu o lampião mais alto. Arthur aproximou-se da parede, a bengala tocando uma vez as tábuas do piso. David ficou perto de Margaret, pálido, mas firme, como se tivesse cruzado uma linha invisível e soubesse que não havia como descruzar. Ela lá. June manteve Noah atrás do balcão de bilhetes, enrolado num cobertor, segurando contra o peito seus desenhos de trens de resgate. Todos fiquem para trás, disse Elias. Não, respondeu Margaret. Todos fiquem cuidadosos. Ela caminhou até a placa de latão marcada com o número 3. A tábua que haviam removido antes expusera tijolos, mas a tempestade soltou uma faixa de reboco velho perto da base. Atrás dela, Margaret pôde ver uma emenda vertical. Não uma rachadura, uma linha de porta. Arthur inclinou-se, respirando com dificuldade. É isso. É o antigo acesso ao cofre. Elias passou os dedos pela borda. Está inchado e emperrado. Tudo aqui está inchado e emperrado, disse Margaret. Isso ainda não nos deteve. A placa de latão que Thomas lhe deixara encaixou-se numa ranhura estreita ao lado da chapa, não como chave, mas como prova. Quando Margaret a pressionou, uma pequena cobertura deslizou para o lado, revelando uma fechadura escura de ferrugem. A chave de ferro de Thomas entrou até a metade, depois prendeu. David deu um passo à frente. Deixe comigo. Margaret não a entregou. Não porque não precisasse de ajuda. Porque por dias demais a ajuda havia chegado disfarçada de controle. David entendeu. Abriu a palma da mão e esperou. Vou segurar o lampião, disse ele. Margaret assentiu uma vez. Pingou óleo na fechadura, esperou, depois inseriu a chave de novo com cuidado. A tempestade atingiu o telhado com tanta força que a chama do lampião tremulou dentro do vidro. Seu pulso doía. A chave resistia. Ela parou antes de forçar. Para a esquerda, disse Arthur suavemente. O quê? Fechaduras ferroviárias antigas, às vezes liberam para a esquerda antes da direita. Margaret girou a chave para a esquerda. Algo clicou dentro da parede. Então a girou para a direita. A porta escondida cedeu com um arranhar pesado que fez Noah engasgar atrás do balcão. Um sopro de ar selado saiu da escuridão, seco e frio, carregando o cheiro de papel, poeira e ferro. Elias escorou a porta com uma tábua. Além dela, degraus estreitos desciam sob a plataforma 3. A inspetora Harris dissera que a área precisava ser inspecionada. Margaret olhou para Elias. Ligue para ela. Elias piscou. Agora? Agora. Antes que o prefeito Pritchard decida que esta porta só apareceu em nossa imaginação. David pegou o telefone. Eu ligo para ela. E ligo para Richard. Margaret olhou para ele. O rosto dele se apertou de vergonha, mas ele não desviou o olhar. Se ele vai acusar você, que faça isso diante do que papai deixou. A palavra papai atingiu Margaret em um lugar sensível. Thomas estava morto. Havia tanto tempo que ouvir um dos filhos reivindicar-lo sem conveniência anexada parecia quase perigoso. A inspetora Harris chegou 25 minutos depois, de capa de chuva, carregando uma lanterna mais forte e um capacete. Richard e Carol chegaram logo depois, encharcados e furiosos. O prefeito Pritchard veio por último, sem seu sorriso público polido. Isto é inseguro, disse Richard no instante em que entrou. A maioria das verdades é,
murmurou Arthur. A inspetora Harris ignorou os dois. Ninguém entra até eu avaliar as escadas. Testou o primeiro degrau, depois o corrimão, depois a parede de tijolos. A descida era estreita, mas sólida, um por vez, sem aglomeração. Sra. Whittaker, como proprietária, pode me acompanhar. Um assistente. David, disse Margaret. A cabeça de Richard virou-se para ela. De jeito nenhum. David virou-se. Ela me escolheu. Isso não torna sábio. Não, disse David. Torna dela. Carol o encarou como se o visse de longe. Eles desceram devagar. O cofre sob a plataforma 3 era menor do que Margaret esperava, mas construído com um cuidado que a estação arruinada acima não recebia havia décadas. Paredes de tijolo, prateleiras de metal, 2 armários selados, uma mesa comprida de madeira. As vigas do teto eram baixas, reforçadas com suportes de ferro. Não bonito, não grandioso. Protegido. A inspetora Harris varreu o cômodo com a lanterna. Esta estrutura é antiga, mas não está desabada. As prateleiras parecem intactas. Umidade mínima. Na parede do fundo, havia um mapa emoldurado da estação sob vidro. Debaixo dele, um armário de metal com etiqueta de latão. Registros de serviço. Linha Millstone. Propriedade, pensão, fideicomisso. Margaret sentiu David inspirar ao seu lado. O armário estava trancado, mas a mesma chave de ferro o abriu. Dentro havia arquivos envoltos em tecido encerado, empilhados com uma precisão que apertou o peito de Margaret. A mão de Thomas outra vez. A paciência de Thomas. A recusa de Thomas em deixar o mundo apagar o que não valorizava. A pasta de Tima Trazia ao nome dela. Margaret Ellis Whittaker, curadora designada. Seus dedos pararam sobre a etiqueta. A inspetora Harris disse baixinho, deve levar isso para cima. Eles carregaram 3 caixas, antes que a tempestade piorasse o suficiente para tornar a descida arriscada. O arquivo da curadora, o arquivo de propriedade e uma pasta marcada Correspondência Pritchard. No balcão de bilhetes, com a chuva batendo nas janelas e todos reunidos sob a luz dos lampiões, Margaret abriu o arquivo da curadora. A primeira página era um documento registrado em cartório. O fundo da plataforma, criado por Thomas Whittaker e Samuel Price, advogado, com assinaturas de apoio de ferroviários aposentados, doadores locais e antigos beneficiários do Fundo Emergencial da Estação Millstone. O propósito do fundo estava escrito em linguagem simples: preservar a Estação Millstone e sua propriedade conectada como refúgio, casa de registros e abrigo temporário para idosos, famílias deslocadas, ferroviários aposentados e outras pessoas em necessidade urgente de passagem segura ou descanso temporário. Richard estendeu a mão para o papel. Margaret o afastou antes que seus dedos o tocassem. Você não tira isto de mim. O rosto dele endureceu. Mãe, você nem entende o que está segurando. A inspetora Harris virou uma página. Acho que ela entende muito bem. A voz de Carol tremia. É legal? David abriu o arquivo de propriedade com cuidado. Há um anexo de escritura e servidões registradas. E ele parou. O quê? Perguntou Carol. David olhou para o prefeito Pritchard. O condado nunca teve autoridade limpa para dispor de toda a propriedade da estação. Pritchard deu um passo à frente. Isso é uma disputa interna antiga. Arthur soltou uma risada áspera. Aí está. A canção que os homens cantam quando o papel diz a verdade. A inspetora Harris leu por cima do ombro de David. Isto indica que a sala de espera, a plataforma 3 e a parcela de serviço leste estavam restritas por linguagem de uso beneficente. Se for correto, a cidade podia se desfazer da responsabilidade de manutenção, mas não extinguir o interesse do fundo. Margaret olhou para Pritchard. Seu pai sabia. A mandíbula do prefeito se moveu uma vez. Meu pai tentou trazer desenvolvimento para esta cidade, enterrando um abrigo, acabando com obstrução sentimental. June, que permanecera calada até então, deu um passo à frente. Meu filho dormiu num carro na semana passada. Sentimento não o manteve aquecido. Este prédio manteve. Os olhos de Pritchard passaram por ela com irritação, não culpa. Então a inspetora Harris abriu a pasta de correspondência. A primeira carta era do pai de Carl Pritchard
para Samuel Price, argumentando que o fundo da estação era impraticável, ultrapassado e prejudicial à oportunidade comercial. A segunda advertia Thomas a parar de deturpar propriedade municipal. A terceira, escrita anos depois pelo próprio Carl, solicitava a remoção de referências obsoletas ao fundo de futuros resumos de descarte. A inspetora Harris fotografou cada página. O rosto de Pritchard perdeu a cor. Esses documentos precisam de revisão jurídica. Terão uma, disse Harris, mas não desaparecendo. Richard, sentindo o chão se mover sob seus pés, mudou de tática. Nada disso altera o fato de que minha mãe é incapaz de administrar um fundo público. Olhem ao redor. Ela está morando numa estação com estranhos. Está tomando decisões inseguras. Já estávamos buscando tutela, porque ela não é capaz de... Eu contei a história do fogão para você, disse David. Richard parou. As mãos de David tremiam, mas sua voz se projetou. Contei que ela o deixou ligado porque sabia que você queria exemplos. Não contei que ela estava ajudando a senhora Delaney. Não contei que ela mesma percebeu o erro. Deixei você distorcer isso porque não queria brigar. Carol começou a chorar, silenciosamente e sem elegância. Os olhos de Richard faiscaram. Cuidado. Não, disse David. Eu deveria ter tido cuidado antes. Com ela, não com você. Margaret não se moveu. A dor daquela confissão entrou nela de forma limpa. Não a destruiu. Nomeou algo que já havia acontecido. A inspetora Harris retirou o aviso azul de restrição da porta e o substituiu por uma ordem escrita própria. A ocupação temporária continua limitada, disse ela, mas não recomendarei evacuação imediata esta noite. O cofre aberto é estruturalmente sólido. As áreas inseguras permanecem restritas. Vou solicitar revisão emergencial dos documentos do fundo e recomendar uso provisório supervisionado enquanto se aguarda confirmação legal. Pritchard retrucou. Você não tem autoridade para validar um fundo. Não, respondeu Harris. Mas tenho autoridade para não fingir que um prédio está vazio quando as provas dizem que foi preservado para uso. Margaret olhou a sala. Richard rígido de raiva. Carol abalada. David escavado pela vergonha. June segurando Noah, Elias e Arthur de pé como velhos postes que haviam sobrevivido a mais tempestades do que qualquer um sabia. Então colocou a mão espalmada sobre o arquivo do fundo de Thomas. Esta estação nunca foi sem valor, disse ela. Vocês apenas valorizaram as partes que podiam vender. Ninguém respondeu rápido o bastante para roubar a frase dela. Lá fora, a tempestade começou a diminuir. A água ainda pingava pelo telhado. A sala de espera ainda precisava de reparos. O futuro exigiria advogados, licenças, inspeções, dinheiro e mais paciência do que o triunfo jamais mostra no momento. Mas o segredo sob a plataforma 3 já não era boato, nem memória, nem um fardo que Thomas carregara sozinho. Era papel. Era testemunho. Era propósito com assinaturas. E pela primeira vez desde que seus filhos tentaram medir sua vida em bens e riscos, Margaret Whittaker estava dentro da estação Millstone, não como uma velha sendo administrada, mas como a única pessoa a quem todos os outros agora precisavam responder. Na manhã depois da tempestade, a estação Millstone parecia castigada, mas desperta. A água ainda pingava de 3 pontos no telhado. Lama riscava as tábuas da plataforma. O aviso azul de inspeção estava dobrado sobre o balcão de bilhetes, substituído por uma ordem temporária de revisão que não prometia vitória, apenas tempo. Mas tempo era algo que Margaret aprendera a respeitar. Com tempo suficiente, sementes partem pedra. O luto amolece em memória. E a verdade encontra rachaduras em paredes que homens pensavam que resistiriam para sempre. Ao meio-dia, a notícia se espalhara por Millstone. Nem tudo era preciso. Alguns diziam que Margaret encontrara tesouro. Alguns diziam que o prefeito Pritchard fora preso, o que não era verdade. Alguns diziam que a velha estação agora pertencia ao sem-teto, o que deixou Richard furioso e fez Elias rir até tossir. O que de fato aconteceu foi mais silencioso. A inspetora Harris apresentou seu relatório emergencial. O advogado do condado solicitou cópias do fundo, dos anexos de escritura e da correspondência. O prefeito Pritchard anunciou que estava se afastando do envolvimento direto para evitar aparência de conflito, o que Arthur traduziu como
escondendo-se atrás de palavras maiores. O tribunal não resolveu tudo em um dia. Nada honesto resolvia. Mas o juiz emitiu uma ordem temporária de proteção, impedindo que a estação fosse vendida, demolida, transferida ou esvaziada enquanto o fundo da plataforma fosse revisado. Para Margaret, a audiência mais difícil não aconteceu no tribunal. Aconteceu 3 dias depois, na sala de espera, quando Richard e Carol voltaram sem o prefeito, sem pastas e sem a confiança que haviam usado como bons casacos. David também veio, mas chegou cedo, carregando compensado uma caixa de ferramentas e uma lista que a inspetora Harris lhe dera. Não perguntou por onde começar. Começou consertando o degrau solto perto da entrada, porque Noah havia tropeçado ali 2 vezes. Isso importou para Margaret. Pedidos de desculpa eram fáceis de organizar. Um degrau consertado exigia joelhos sobre madeira fria. Richard o observou trabalhar por vários minutos antes de falar. "Mãe", disse ele, "precisamos conversar." Margaret estava sentada atrás do balcão de bilhetes, separando cópias dos documentos do fundo em envelopes etiquetados. Não parou. "Estamos conversando." Carol juntou as mãos. Seu rosto parecia menor sem certeza. "Nós estávamos com medo." "Acredito que estavam", disse Margaret. Richard soltou o ar, aliviado cedo demais. Margaret levantou os olhos. "Mas o medo não lhes dá o direito de tirar minha vida de mim e chamar isso de proteção." Os olhos de Carol se encheram. "Achei que se esperássemos demais, algo terrível aconteceria." "Algo terrível aconteceu", disse Margaret. "Meus filhos se sentaram à mesa da minha cozinha e planejaram meu futuro como se eu já tivesse saído da sala." O maxilar de Richard se contraiu, mas ele não discutiu. Talvez não tivesse argumento, talvez ainda tivesse muitos, e finalmente aprendido que não o ajudariam. "Cometi erros", disse ele. Margaret esperou. "Pressionei demais." Ela dobrou um envelope e escreveu Samuel Price na frente. "Você fez mais do que pressionar." As palavras caíram entre eles, sem raiva ao redor. Isso as tornou mais difíceis de evitar. David parou de martelar perto da entrada. Richard olhou para ele, depois voltou a Margaret. "Eu queria controle porque achei que controle era responsabilidade." "Não", disse Margaret. "Responsabilidade escuta. Controle mede corredores antes de pedir permissão." Carol começou a chorar então, mas Margaret não se moveu para consolar. Esse era um dos novos limites. As lágrimas dos outros não poderiam mais se tornar uma corda em torno de suas mãos. "Não sei como consertar isso", sussurrou Carol. "Você não conserta rapidamente", disse Margaret. "Começa dizendo a verdade. Depois devolve o que tentou tomar. Depois espera tempo suficiente para que eu acredite que suas mãos estão vazias." Richard olhou para os papéis do fundo. "E a casa?" "Minha casa continua sendo minha." "A estação?" "A estação pertence ao fundo. Eu a sirvo, não a entrego." Carol enxugou o rosto. "Podemos ajudar?" Margaret se virou para David, que apertava o último parafuso do degrau. Seu irmão começou. Richard pareceu ferido por isso, mas talvez feridas tivessem utilidade quando ensinavam a uma pessoa onde ela fora descuidada. Nas semanas seguintes, a estação Millstone mudou de maneiras que nenhum boato conseguia acompanhar. A inspetora Harris voltou com um engenheiro estrutural que encontrou problemas, mas não impossibilidades. Elias organizou artesãos aposentados que alegavam estar apenas passando para tomar café e, de algum modo, consertavam janelas, reforçavam corrimãos e refaziam a fiação de 3 cômodos seguros. Arthur trouxe 2 velhos ferroviários que se lembravam de corredores não marcados nos mapas modernos. June cuidava de cobertores doados, fichas de entrada e ligações da escola de Noah, com uma seriedade que fazia Margaret confiar mais nela a cada dia. David vinha todos os sábados. No começo, trabalhava em silêncio. Depois, começou a trazer suprimentos adequados, pagos com seu próprio dinheiro. Reuniu-se com o advogado do condado, corrigiu declarações que Richard fizera. Escreveu uma carta, não pedindo perdão, mas documentando o que fizera e deixara de fazer. Margaret a leu 2 vezes e a colocou na caixa de cedro de Thomas. Não como absolvição, como prova de que a mudança, como o reparo, precisava ser mantida. Richard vinha com menos frequência. Quando vinha, ficava à margem das coisas, desconfortável sem autoridade. Carol vinha com comida,
Depois ficava para lavar xícaras. Depois aprendeu a não perguntar a Margaret se ela estava cansada a cada 10 minutos. Eles não foram perdoados do modo como as histórias às vezes perdoam pessoas para deixar o final mais suave. Margaret permitiu que se aproximassem. Não permitiu que comandassem. Isso bastava por enquanto. Na primavera, a placa do lado de fora já não dizia apenas Estação Millstone. Uma nova tábua de madeira pendia abaixo dela, entalhada por Elias e pintada por Noah em letras um pouco irregulares. A caça da plataforma. Café quente, banco seco, passagem segura. No dia em que abriram formalmente, nenhuma fita foi cortada. Margaret recusou cerimônia que fizesse a misericórdia parecer uma apresentação. Em vez disso, destrancou a porta da frente ao nascer do sol e colocou a ficha de latão de Thomas em uma pequena moldura ao lado da janela de bilhetes. As pessoas vieram em silêncio. Um velho cuja filha já não atendia suas ligações, um carregador aposentado com as mãos inchadas, uma avó esperando aprovação de moradia, uma jovem mãe que precisava de uma noite, depois duas, depois ajuda suficiente para recomeçar. Alguns ficavam pouco tempo, alguns voltavam como voluntários. Cada nome entrava no livro, não como dívida, mas como testemunho. Perto do pôr do sol, Margaret caminhou sozinha até a plataforma 3. As tábuas quebradas haviam sido substituídas. A porta de serviço fora protegida. O cofre abaixo permanecia trancado, mas já não escondido. Guardava os arquivos do fundo, antigos registros ferroviários, as cartas de Thomas e a prova de que um lugar abandonado pelo lucro ainda podia ser reivindicado pelo propósito. David a encontrou ali, mas não chegou perto demais. Mãe, ela se virou. Há alguém na porta, disse ele. Elias disse que você deve decidir. Margaret olhou pelas janelas da estação. Na luz quente da sala de espera, June colocava xícaras sobre o balcão. Noah mostrava a uma criança menor como desenhar trens de resgate. Carol estava perto da pia, mangas arregaçadas. Richard estava lá fora carregando lenha, desajeitadamente, como se ainda aprendesse a ser útil sem ser obedecido. Na entrada estava uma mulher idosa com uma pequena mala em uma mão e incerteza na outra. Margaret voltou pela plataforma 3, passando pelo lugar onde o segredo de Thomas esperara, pelos bancos onde estranhos se tornaram testemunhas, pelo balcão de bilhetes onde o dinheiro já não decidia quem merecia calor. Ela mesma abriu a porta. A mulher parecia envergonhada. Disseram-me que esta estação talvez soubesse para onde as pessoas vão quando não tem mais para onde ir. Margaret sorriu, não com tristeza, mas com a força quieta de alguém que finalmente entendera a promessa deixada sob seus cuidados. Sim, disse ela, dando um passo para o lado. Você chegou à plataforma certa. E atrás dela, dentro da velha estação que ninguém quisera por $9, as luzes permaneceram acesas.